Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia como exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles havia uma jovem e linda mulher chamada Esther, que se ergueria a uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes realizou um grande banquete que durou 100 dias, exibindo a riqueza e o esplendor de seu reino. Ao final desse período, ele ofereceu uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, de bom humor por causa do vinho, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti aparecesse diante dele para exibir sua beleza. Mas a rainha Vasti se recusou, enfurecendo o rei. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes depôs Vasti, tirando-lhe o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, foi realizada uma busca em todo o império pelas mais belas jovens virgens. Elas foram levadas ao harém do rei sob os cuidados de Hegai, o eunuco encarregado das mulheres. Entre essas mulheres estava Esther, também conhecida como Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mordecai. Mordecai instruiu Esther a não revelar sua nacionalidade e seus antecedentes familiares. Depois de um ano de tratamentos de beleza, cada jovem se apresentaria ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Esther, ela conquistou o favor de todos que a viram, inclusive do rei. Xerxes ficou tão impressionado com a beleza e a graça de Esther que colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther manteve sua identidade judaica em segredo, conforme Mordecai havia aconselhado. Enquanto isso, Mordecai, que ficava junto ao portão do rei, ouviu falar de um complô para assassinar o rei Xerxes. 2 oficiais do rei, Bigtã e Teres, haviam conspirado para matá-lo. Mordecai contou à rainha Esther sobre o plano, e ela relatou tudo ao rei, acreditando a descoberta a Mordecai. A questão foi investigada, considerada verdadeira, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas, na presença do rei. Um agagita chamado Amã foi elevado pelo rei Xerxes à posição mais alta de autoridade, acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais que estavam no portão do rei se ajoelhavam e prestavam honra a Amã, conforme o rei havia ordenado. Mas Mordecai se recusava a se curvar ou a honrá-lo. Amã ficou cheio de raiva e decidiu destruir não apenas Mordecai, mas todo o seu povo, os judeus, em todo o reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para realizar seu plano, Amã lançou sortes, chamadas Pur em hebraico, e ela caiu no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Então Amã foi até o rei Xerxes e disse: há certo povo espalhado entre os povos em todas as províncias do teu reino, que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se emita um decreto para eliminá-los, e eu pagarei 10.000 talentos de prata ao tesouro real. O rei tirou do dedo o seu anel sinete e o entregou a Amã para selar o decreto. O decreto foi enviado por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, num único dia, o 13º dia do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Suzã ficou perplexa, mas o rei e Amã se sentaram para beber. Quando Mordecai soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e cobriu-se de cinzas, indo pela cidade a lamentar em alta voz, amargamente. Em cada província a que o decreto do rei chegava, havia grande luto entre os judeus, com jejum, pranto e lamentação. As servas e os eunucos de Esther lhe contaram sobre Mordecai. Incomodada,
Ela mandou roupas para ele vestir, mas ele não as aceitou. Então Ester chamou Hataque, um dos eunucos do rei, designados para atendê-la, e ordenou que descobrisse o que estava afligindo Mordecai e por quê. Mordecai contou tudo a Hataque, inclusive a quantia em dinheiro que Amã havia prometido pagar ao tesouro real para destruir os judeus. Ele também lhe deu uma cópia do decreto para a aniquilação, a fim de mostrar a Ester, e a instou a ir à presença do rei para implorar misericórdia e interceder por seu povo. Hataque voltou e relatou a Ester o que Mordecai havia dito. Ela então ordenou que ele dissesse a Mordecai: todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que qualquer homem ou mulher que se aproximar do rei no pátio interno sem ser chamado está sujeito a uma única lei: será executado, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, ele enviou esta resposta: não pense que, por estar no palácio do rei, só você de todos os judeus escapará. Pois se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outro lugar para os judeus, mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à sua posição real? Então Ester enviou a Mordecai esta mensagem: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite ou dia. Eu e minhas servas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei. E se eu tiver de morrer, que eu morra. No terceiro dia, Ester vestiu seus trajes reais e se pôs no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Quando o rei Xerxes a viu, ficou satisfeito e estendeu seu cetro de ouro, poupando-lhe a vida. Qual é o seu desejo, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja até metade do reino, será concedido a você. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Ester o que ela desejava. Ela convidou o rei e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando revelaria seu pedido. Amã saiu feliz e de bom humor, mas ao ver Mordecai no portão do rei e perceber que ele não se levantava nem demonstrava temor, ficou cheio de raiva. Mesmo assim, conteve-se e foi para casa. Chamou seus amigos e sua esposa, Zeres, e se gabou diante deles de sua grande riqueza, de seus muitos filhos e de todas as maneiras como o rei o havia honrado. E isso não é tudo, acrescentou Amã. Sou a única pessoa que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela ofereceu. Mas nada disso me traz satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mordecai sentado ao portão do rei. Sua esposa e os amigos disseram: mande preparar uma forca de 50 côvados de altura e peça ao rei que Mordecai seja empalado nela. Depois vá com o rei ao banquete e divirta-se. Amã aprovou a ideia e mandou construir a forca. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir e ordenou que trouxessem o livro das crônicas para que o lessem para ele. Descobriram que estava registrado que Mordecai havia denunciado Bigtan e Teres, que conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Que honra foi concedida a Mordecai por isso? Perguntou o rei. Nada foi feito por ele, responderam seus assistentes. Na manhã seguinte, Amã entrou no pátio para pedir a execução de Mordecai. Antes que Amã pudesse falar, o rei perguntou: o que se deve fazer para o homem a quem o rei deseja honrar? Achando que se tratava dele mesmo,
Amã sugeriu ao rei o uso de um manto real que o rei já tivesse vestido, um cavalo que o rei montara, com um brasão real na cabeça. Que um dos nobres do rei vista esse homem com um manto real e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando: é isso que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Para horror de Amã, o rei ordenou que ele próprio cumprisse tudo isso em honra a Mordecai. Depois de conduzir Mordecai pelas ruas, Amã voltou para casa arrasado, mas logo foi chamado para o segundo banquete de Ester. Durante esse segundo banquete, o rei Xerxes perguntou novamente a Ester qual era seu pedido. Ela respondeu: se encontrei favor diante de ti, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Este é o meu pedido. E poupa o meu povo, este é o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Então o rei Xerxes perguntou: quem faria tal coisa? Onde está ele? Ester respondeu: um adversário e inimigo, este vil Amã. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e saiu para o jardim do palácio. Amã, vendo o perigo, ficou para implorar pela própria vida a rainha Ester. Quando o rei voltou, Amã havia caído sobre o divã onde Ester estava reclinada. Então o rei exclamou: ele ainda quer violentar a rainha em minha própria casa? Assim que as palavras saíram da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Harbona, um dos eunucos, disse: existe uma forca de 50 côvados na casa de Amã que ele mandou preparar para Mordecai. O rei ordenou: empalem-no nela. E assim foi feito. Depois disso, a fúria do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Amã. E Mordecai foi conduzido à presença do rei, pois Ester revelou como ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel sinete que havia recuperado de Amã e o deu a Mordecai. Ester o nomeou administrador de todos os bens de Amã. Ester voltou a implorar ao rei, caindo a seus pés e chorando, para que acabasse com o plano maligno de Amã. O rei estendeu o cetro de ouro a Ester, que se levantou e disse: se for do agrado do rei, e se ele se compraz em mim, que seja emitido outro decreto para anular as cartas que Amã preparou para destruir os judeus em todas as províncias do rei. Como posso ver meu povo ser aniquilado? O rei Xerxes respondeu que havia dado a propriedade de Amã a Ester justamente porque ele havia atacado os judeus. Agora escrevam um outro decreto em favor dos judeus, como acharem melhor, em nome do rei, e selado com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Imediatamente os secretários reais foram chamados e redigiram todos os decretos que Mordecai ordenou às autoridades das 127 províncias. Mordecai os escreveu em nome do rei Xerxes, selou com o anel sinete real e enviou através de mensageiros a cavalo. O edito concedia aos judeus o direito de se reunir e se defender, destruindo qualquer força armada que viesse a atacá-los. O dia marcado para isso era o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os mensageiros partiram às pressas por ordem do rei, e o decreto foi publicado na cidadela de Suzã. Quando Mordecai saiu da presença do rei, vestia roupas reais de cor azul e branca. Ostentava uma grande coroa de ouro e um manto de púrpura. A cidade de Suzã exultou e festejou. Para os judeus foi um tempo de felicidade, alegria, júbilo e honra. No 13º dia do 12º mês, o decreto deveria ser cumprido. Nessa data, os inimigos dos judeus pensavam que poderiam prevalecer. Mas aconteceu o contrário, pois os judeus tiveram a vantagem.
Eles se reuniram em suas cidades e atacaram os que buscavam destruí-los. Ninguém conseguiu resistir, pois o temor aos judeus se havia espalhado. Em Suzã, os judeus mataram 500 homens e também os 10 filhos de Ramã, mas não tomaram nada de seus bens. O número de mortos em Suzã foi relatado ao rei. Ele disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã aqui em Suzã. O que terá acontecido nas outras províncias? Qual é seu pedido agora? Ester pediu que fosse permitido aos judeus continuarem a se defender no dia seguinte, e que os 10 filhos de Amã fossem pendurados em forcas, e assim foi feito. Enquanto isso, em outras províncias, os judeus também se reuniram e obtiveram alívio de seus inimigos, matando 75 mil deles, mas não tomaram nada como saque. Isso ocorreu no 13º dia de Adar, e, no 14º dia, eles descansaram e fizeram um dia de festa e alegria. Mordecai registrou esses eventos e enviou cartas a todos os judeus que viviam nas províncias do rei Xerxes, instruindo-os a celebrar anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, como o tempo em que os judeus obtiveram livramento de seus inimigos. Disse para observarem esses dias com banquetes, festa, troca de presentes de comida uns com os outros e dádivas aos pobres. Os judeus concordaram em manter a celebração, seguindo as instruções de Mordecai. Por isso esses dias foram chamados de Purim, derivado da palavra pur, sorte. Eles assumiram o compromisso de que, tanto eles como seus descendentes, não deixariam de comemorar esses 2 dias todos os anos, garantindo que a memória desses fatos jamais desaparecesse entre seu povo. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império, e todos os atos de seu poder e grandeza, junto com o registro completo da elevação de Mordecai, estão escritos nos anais dos reis da Média e da Pérsia. Mordecai, o judeu, foi o segundo no governo do rei Xerxes, ilustre entre os judeus e muito estimado por seus compatriotas, pois trabalhou para o bem de seu povo e falou em favor do bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester é um poderoso lembrete de coragem e fé. Sua bravura e sabedoria diante de um grande perigo salvaram seu povo e deixaram um legado duradouro de esperança e libertação. Por meio de sua história, aprendemos a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso significa arriscar nossas vidas, e o incrível impacto que a coragem de uma só pessoa pode ter no mundo. Você quer que seus filhos e outras famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes animados? Então aqui está a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Nossa visão é criar filmes bíblicos de longa-metragem que contem todas as histórias que levam a Jesus. Algo que as mídias tradicionais, como a Disney, jamais fariam. Todo o nosso conteúdo é gratuito e está disponível no YouTube. Ao se juntar à nossa comunidade, podemos, juntos, criar esses filmes incríveis e espalhar as histórias da Bíblia para a próxima geração. Obrigado por fazer parte dessa missão incrível. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos lançamentos. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir.